Essa primeira geração, que é chamada de geração Y, né? Eu chamo de geração líquida, porque as relações de trabalho, as relações da família, o mundo vai se tornando mais líquido, as transformações são mais fluidas, acontece de uma forma mais frequente, né? Essa geração, que a gente chama de geração Z, que já é a geração das redes sociais, eu chamo de geração virtual. Então pensa que a gente estava no estado sólido, de educações rígidas, famílias rígidas, conceitos rígidos, a gente entra numa geração líquida, em que as coisas são mais maleáveis, e passa para uma geração gasosa, em que as coisas não têm um formato específico, não têm um contorno. Então a gente vai ver profundas diferenças entre essas duas gerações. Meu nome é Mariane, eu tenho 20 anos, eu sou estagiária de produção da TV Fronteira e eu faço parte da geração Z. Eu sou Mayara Meoz, tenho 34 anos, sou jornalista da geração Y, com muito orgulho. Sou editora do portal Meu Timão, portal segmentado sobre notícias do Corinthians. Estou no site há 10 anos e exerço a profissão de editora há 8. Eu sou Júlia Andrade, eu tenho 27 anos, sou da geração Z, sou jornalista da revista Quem, da editora Globo, e eu trabalho com eventos, então eu tô sempre entrevistando pessoas famosas aí pelas ruas de São Paulo e outras cidades também. Se tem evento, eu tô lá fazendo jornalismo online. Eu sou Yuri Greg, sou jornalista com muito orgulho, sou assessor de imprensa da Prefeitura de Presidente Prudente e faço parte da geração Y, ou Millennials para os íntimos. Eu sou uma pessoa que eu me inspiro e me inspirei desde o início em pessoas que eu me identificava de alguma forma e me sentia mais próxima. Desde criança, a minha referência sempre foi o jornalismo de TV mesmo, né? Como a maioria da minha geração. Eu não lembro de um momento da minha vida que eu não quis ser jornalista. Então eu acho que eu sou bem a jornalista da geração Y, que eu peguei tanto a parte do querer ser jornalista, aprender a ser jornalista, numa outra época completamente diferente. Porque eu nunca pensei em ser nada na minha vida, a não ser jornalista. Eu não quis sempre ser jornalista, antes eu queria fazer medicina, queria ser cirurgiã, um pouco por causa de Grey's Anatomy, né? Eu sonhava em ser jogadora de futebol, e aí depois, com uns 11 anos, eu troquei o futebol pelo tênis. E para escolher a profissão eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, eu sabia que eu era de humanas, sempre soube disso, sempre amei escrever, sempre amei ouvir. Eu sou totalmente influenciada pelo Jornal Nacional, acho que é a maior referência para mim sempre foi o Jornal Nacional. O William é tipo um dos meus grandes ídolos. Eu nunca penso que não vá conhecer o William Bonner e tal, mas eles têm uma certa distância. Eu acho que esse novo jornalismo mais informal das últimas 2 décadas, assim, trouxe um pouco essa sensação da gente se sentir mais próximo. E as minhas inspirações vêm de pessoas dessa linha, assim. Eu acho que a minha maior inspiração no jornalismo é a Natuza Neri, né, que ela é jornalista na Globo News. Ela fala muito sobre política, especialmente, que é um assunto que eu gosto bastante, quero fazer jornalismo político. E eu descobri ela, assim, com cortes da Globo News, e aí depois fui acompanhar o podcast dela, o assunto, né? Eu tive 2, assim, repórteres que eram, para mim, sinônimos de qualidade, que eram Marcelo Canelas e a Neide Duarte, porque eles transformavam uma reportagem em uma crônica. Era realmente algo que beirava a poesia, sabe? A forma como eles traduziam algo tão simples do cotidiano em reportagens tão elaboradas, tão delicadas, tão complexas, aquilo me deixava, sabe, embasbacado. Eu falava, gente, isso não é só uma profissão, isso é uma arte. A Mari Palma é uma das primeiras pessoas que eu assisti ali na televisão, eu lembro do G1 em 1 minuto. Foi uma das primeiras vezes que eu vi, eu ainda nem fazia jornalismo, eu falava, gente, mas ela tá de camiseta jeans ali na tela da TV, falando notícias relevantes. Eu acho que o jornalismo antigamente, ele era mais glamuroso, no sentido de
jornalista era muito valorizado. Era como, sei lá, como um médico, sabe? Era, se o jornalista falou, é porque é. Olhando para minha sala, para os meus colegas aqui da faculdade, as pessoas pensam mais no jornalismo, na internet, em outros lugares, além dos veículos mais tradicionais, de impresso, de TV. Porque os mais jovens, eles trazem esse lado da inovação, de uma linguagem muito mais informal, muito mais direta. São profissionais que são antenados com a tecnologia. Porque a geração Z, é fato, isso, eles enxergam muito o propósito. É uma geração que, inclusive, muitos chamam de geração mimimi. Isso me incomoda bastante, não concordo, porque, na verdade, a geração Z é uma geração que é muito preocupada com: eu estou comprando um produto, como isso vai impactar na sociedade? Eu estou falando alguma coisa, vai chatear outra pessoa? Eles têm uma sensibilidade muito maior. Isso é ótimo, isso é excelente. Poxa vida, a gente está vendo pela primeira vez uma geração que se preocupa com os impactos das suas ações e estamos criticando. Então a geração Y, ela já vinha sentindo essa diferença, essa necessidade de transformação. Eu sempre fui pró ligar, óbvio, né? Falar pelo WhatsApp. Eu acredito que uma entrevista depende de uma conversa, de um diálogo. Ok, o WhatsApp ele ajuda muito a você encontrar uma fonte que às vezes está mais inacessível, receber algum dado, alguma informação visual, algo assim, mas uma entrevista tem que ser um diálogo. Eu não consigo me imaginar entrevistando alguém por mensagem, porque aquilo não flui. Eu já levei puxão de orelha de estar lá na hora da correria da produção, né? E aí alguém pergunta: mas você já falou com fulano de tal? Eu falei: já mandei mensagem. A pessoa: tá, mas liga. Então, é como se mandasse a mensagem não fosse válido também. Eu trabalho com algumas pessoas mais velhas, já mais de 40 anos, que também fazem entrevistas como eu, e eu vejo que elas têm uma prática ainda muito grande, assim, até nas apurações e tudo mais, de sempre passar a mão no telefone primeiro e sempre já ligar diretamente. Se você não pode estar pessoalmente conversando com alguém, você está pelo menos ouvindo a voz, também ajuda no processo de você entender o que a pessoa está falando. O escrito te permite, não te permite saber exatamente o que a pessoa está te falando, na verdade, você faz a interpretação do que está escrito e não o que a pessoa realmente falou. Com toda certeza, papel e caneta. Computador e celular. Acho que as pessoas ainda têm uma visão assim do celular como um tabu. De que, você tá mexendo no celular porque tá, sei lá, vendo o Instagram. E às vezes não, a gente tá usando de fato pra fazer o trabalho ali. Eu gosto da ideia de pegar, de poder anotar as coisas. Então eu sou muito a pessoa tudo online, o celular na mão e a vida acontece com o celular na mão. Basicamente isso. Para mim, escrever é uma forma de aprender. Eu não abro mão do papel e da caneta. Eu acho que eu vou dar uma resposta totalmente não da minha geração, porque eu prefiro 1000 vezes um e-mail. Um e-mail, definitivamente. Aí eu já sou um pouquinho mais moderno. E-mail, eu acho que o e-mail pode resolver muita coisa. Eu tenho um sonho de ter uma camiseta, uma vez eu vi na internet, isso é uma camiseta que está escrito assim: eu sobrevivi a uma reunião que poderia ter sido uma chamada de vídeo. Eu acredito nisso, sabe? Algumas reuniões realmente são dispensáveis. Então, às vezes eu acho que a gente toma muito tempo, assim, do dia, sentando, parando tudo que tá fazendo. Acho que é muito mais uma formalidade, e o que o pessoal fica, assim, meio receoso de tirar, do que tão essencial, sabe? Eu suporto reuniões, que pra mim, às vezes você fica 20 minutos ali numa reunião que você resolveria em um e-mail. Então, um e-mail bem escrito, ele adianta qualquer situação. Pensando nesse desenvolvimento da tecnologia e as mudanças da sociedade, não existe, de fato, uma ruptura entre as gerações. É um contínuo. A sociedade está continuando. Eu acredito que a ideia, primeiro, é entender que o sonho da geração Y já não é algo tão palpável, tão atingível, e que talvez o caminho não seja somente o caminho formal. Nós podemos pensar em caminhos mais fluidos, mais leves, mais tranquilos,
E por outro lado, a gente precisa começar a ouvir um pouco mais a geração Z. Cara, eu tenho muita dificuldade de lidar, de entender a cabeça dos mais novos e a maneira como o jornalismo está sendo feito hoje. Hoje em dia, o jornalista com o celular na mão, na rua, é tão jornalista quanto o William Bonner na bancada do Jornal Nacional, né? Eu cresci com essa imagem de que o jornalismo é quase um quarto poder. Então a gente tem uma imagem do jornalismo transformador. Não que as gerações mais novas, a geração Z, não encare com seriedade o jornalismo, mas ganhou uma conotação assim tão informal, algo tão prático, tão direto, tão singelo até às vezes, que dá a impressão que ele perdeu um pouco seu peso, sabe? A deadline sempre existiu, mas eu acho que antes eles tinham mais tempo de produção, sabe? Mais tempo para se dedicar numa pauta, para pensar, conversar com as pessoas, amadurecer a ideia. Eu acho que hoje a gente, né, é tudo muito rápido, principalmente na minha geração Z. A gente está sempre ali, não tem muita paciência para assistir as coisas, para conversar até com as pessoas. É uma geração que já cresceu digital, né? Então é uma geração que tem uma necessidade de que tudo seja rápido, tudo seja prático, tudo seja imediato. A geração Z consegue trazer essa velocidade, a dinamicidade, a capacidade de absorver muito rápido novas tecnologias e, ao mesmo tempo, com a profundidade que a geração Y e as anteriores conseguem trazer para esse momento. Antigamente, entre uma geração e outra, eu estava pulando um buraco de rua. Hoje eu tenho um penhasco na minha frente. Só que se a gente fizer a ponte correta, eu não preciso dar um salto. Eu posso caminhar até esse outro lado do penhasco e, com sabedoria, absorver aquilo que há de melhor nessa geração. As redes sociais também têm culpa nisso, tá? Não é só na geração, digamos assim. Então, por exemplo, hoje a gente tem muito influencer, vamos chamar assim. Então, pessoas que fazem jornalismo nas redes sociais próprias, essas pessoas não respondem a nada e a ninguém, além delas, né? Eu não acho que a liberdade ela tire a sua responsabilidade. Talvez a liberdade ela até aumente a responsabilidade de você ter muito mais possibilidade de produzir esse conteúdo, mas não pode deixar de pensar na relevância, na importância dele, na forma como você tem que levá-lo ao público, assim. Então, sabe, eu acho que as pessoas que são um pouco mais velhas ainda têm muito esse tabu, de que porque é na internet é uma coisa que não é séria, que a pessoa não dedicou tempo, não fez um roteiro, não passou um tempão decupando aquele material para colocar aquilo no ar. Eu acredito que o principal aprendizado que eu recebi dessa turma e ainda recebo todos os dias é entender que a tecnologia não é um inimigo, mas um aliado. Acho que é uma linha tênue, muito grande. Ao mesmo tempo que esse fácil acesso e essa prontidão da tecnologia traz uma liberdade muito grande. E hoje em dia, para você se tornar comunicadora, você ter uma câmera e um perfil na rede social e você comunicar, a responsabilidade também é muito grande, porque as pessoas têm que lembrar de que quando elas passam a comunicar alguma coisa, a responsabilidade já está no primeiro segundo de que elas ligam a câmera e querem comunicar alguma coisa. A gente vive num momento, né, que a gente chama de pós-verdade. No momento que a verdade dos fatos já não faz mais sentido. Por quê? Porque o que interessa é aquilo que eu concordo. O que interessa é aquilo que reverbera o que eu acredito, independente se é verdade ou se não é. Então, esse processo de virtualização vai tornar, muitas vezes, o funcionamento virtual mais importante do que o funcionamento real. E independente, né, se a pessoa é mais velha, mais nova, ela tem que se dedicar nessa questão de checar o que está chegando até ela, ou até o assunto que ela está apurando, né? Na verdade, essas duas gerações têm que se preocupar em ter qualidade na informação que está sendo coletada e um peso muito grande na forma que vai colocar essas informações. Eu acho que todas as gerações deveriam se concentrar nisso, em fazer o jornalismo um factual, sem opiniões, totalmente parcial, porque esse é o básico do jornalismo. E acho que seria até bom se todo mundo fizesse isso, para a gente dar uma recarregada um pouco no jornalismo, principalmente no Brasil,
as pessoas poderem voltar a acreditar em estudos, em pesquisas, em notícias. Então eu acho que se focássemos mais nisso e menos em ganhar seguidores, ganhar audiência, ficar famoso, ser conhecido, seria muito melhor para todas as gerações, não importa a idade, para o jornalismo em si.